Muito bem. Vamos finalizar esse módulo 6, tá? Nós vamos começar falando aqui sobre Basileia. Quem aí nunca ouviu falar sobre Basileia? Manda para mim aí. Nunca ouvi, professor. Nem sei o que é isso. Já ouvi falar da Vanderleia, da Leia. A Leia eu já vi, mas Basileia eu nunca vi. Não tem problema, você vai conhecer agora o que é o chamado índice de Basileia, tá? Ele também é conhecido como índice de solvência ou solvabilidade. Tenta falar aí para ver se você consegue falar rápido. Solvabilidade, tá? Para que serve o índice de Basileia? Basicamente é o seguinte, olha só, como que é simples esse conceito e ele cai na prova, eu vou explicar como que cai. Vamos lembrar como é que é a função de um banco? Olha o que o banco faz. Tem uma pessoa aqui e essa pessoa tem dinheiro para poder investir. Tá legal? O que ela faz? Ela pega esse dinheiro, coloca aqui no banco. Vamos imaginar que esse dinheiro aqui é R$1.000. O que o banco faz? O banco pega esses R$1.000 e empresta para uma outra pessoa aqui que está precisando de dinheiro. Então, vai pegar aqui e vai emprestar para esse camarada R$1.000. Pergunto a vocês, qual é o risco do banco nesta operação? O banco está correndo algum risco nesta operação? Olha só, o dinheiro é desse cliente, ele colocou o dinheiro do banco, o banco pegou o dinheiro dele e emprestou para outra pessoa aqui. Na opinião de vocês, o banco está correndo algum risco aqui? Coloca para mim aí, no entendimento de vocês. Não estou falando de risco de imagem, nada não. Ah, não tem dinheiro do banco aqui, Se esse camarada aqui não pagar, teoricamente, né? O que o banco vai falar com esse cara aqui? Olha, o pessoal está dando cano aí, não tem dinheiro para te pagar, não. O dinheiro é do banco. Esse camarada colocou o dinheiro no banco, o banco só pegou o dinheiro dele e repassou para o outro aqui. Para esse camarada aqui, o banco paga um juro. Para esse camarada aqui, o banco cobra um juro. O banco ganha exatamente a diferença dessas duas taxas aqui. Essa é a função do banco. Porém, o Basileia diz o seguinte. Ele fala assim, olha, esse camarada coloca dinheiro aqui no banco. Vamos imaginar que ele colocou R$1.000. Tá? Só um exemplo. Aí, o Basileia, ele fala assim, para cada X reais que é colocado dentro do banco, o banco vai pegar isso e vai emprestar na outra ponta, certo? Quanto que o banco está emprestando? O banco está emprestando 100% do dinheiro desse camarada. Olha o que o Basileia diz. O Basileia diz que para cada dinheiro que entra no banco, na hora que o banco for emprestar, o banco tem que colocar, no mínimo, 11% de dinheiro do próprio banco. É como se falasse assim, o banco, coloca o seu na reta também, porque você fica trabalhando só com o dinheiro dos outros, aí se tiver uma quebra, de repente você não vai ter tanta responsabilidade na hora de emprestar, porque se tiver uma quebradeira no mercado, não tem dinheiro seu envolvido, então você não vai ter o mesmo zelo, né? Ah, quebrou, quebrou, eu fiz o melhor aqui. Mas quando tem o seu envolvido, de repente você vai ter um pouco mais de responsabilidade e evita uma quebradeira em massa. Tá legal? Não se atentem aos percentuais, tá? Nesse primeiro momento. Mas o Basileia diz o seguinte, a cada X reais aplicados dentro do banco, na hora que o banco for emprestar, o banco não pode emprestar 100% do dinheiro. O banco tem que colocar desse dinheiro que está emprestando, pelo menos 11% tem que ser dinheiro do próprio banco. Tudo bem? Do próprio banco. Então, o índice de Basileia ele vai de 11% até, no máximo, 50% de comprometimento de dinheiro do próprio banco. Tá legal? Então, é isso que serve, para isso serve o índice de Basileia. Então, vamos pegar aqui no texto só para a gente destacar, ó, é o indicador da capacidade dos bancos em honrar suas obrigações de pagamento, tá? Ó, ele indica a proporção entre o dinheiro do banco e o dinheiro que ele deve para outras entidades e pessoas. Naquele exemplo que eu mostrei para vocês, o dinheiro do banco, ele representa 11%.
E o que ele deve para as outras pessoas? Né? Aqueles outros 89% que ele tem que pagar aqui para quem emprestou. Esses 11 aqui é do próprio banco. Tá legal? Então, é um dado importante para a gente analisar a saúde financeira de uma instituição. Quanto mais dinheiro do banco estiver no jogo, significa que o banco tem mais capital, tem mais solvência. Concordam comigo? Quando o banco coloca mais dinheiro dele na jogada, ele não vai colocar dinheiro que ele não tem. Ele só pode colocar o dinheiro que ele tem. Então, quanto mais dinheiro do banco estiver em jogo, mais saudável financeiramente esse banco será, porque ele tem mais dinheiro para colocar na roda. Tá legal? Muito bem. Então, esse Acordo de Basileia é um pacto internacional, ele busca, né, trazer um pouco mais de solvência e proteção para o sistema financeiro. Na prova já perguntou, mas não perguntou o que é, mas citou, e as pessoas ficaram confusas, sobre esse BIS. Esse BIS nada mais é do que o Banco Central dos bancos centrais. O Banco Central não é o banco dos bancos? Só que existe o Banco Central dos bancos centrais. Olha só. Então, tem o Banco Central brasileiro, tem o Banco Central americano, tem o Banco Central europeu e tem o Banco Central, centralzão, que ele comanda todos esses bancos centrais ao redor do mundo. Tá? E à medida que vai evoluindo o mercado, esses acordos, eles vão sendo revisados, buscando trazer mais segurança ainda para o mercado. Então, aconteceu aquela crise lá em 2008, o que o mercado fez? Quais são as brechas que foram identificadas naquele momento? Tinha uma alavancagem muito grande, os bancos não publicavam balanço de maneira tão transparente. Então, o índice de Basileia fala o seguinte, como é que a gente faz, né, esse BIS aqui, que é o Banco Central dos bancos centrais, ele fala assim, como é que a gente faz para corrigir essas ineficiências que foram apontadas nessa crise? Então, eles vão fazendo esses acordos globais para tentar corrigir essas falhas no sistema financeiro global. Então, nós tivemos o Basileia 1, exigência de capital mínimo para cobrir risco. Aí o Basileia 2, ele reforma o Basileia 1 e acrescenta. Aí vem os 3 pilares aqui, não precisa gravar. Depois vem o Basileia 3. Aí daqui um tempo pode vir o Basileia 4, 5, 6. Qual que é o intuito? Sempre atualizar o que tinha na regra no acordo anterior. O que não foi compreendido? O que tem de novo agora que a gente precisa corrigir? Então, eles vão trazendo atualizações. Qual é o volume que o banco precisa ter envolvido agora para trazer mais segurança? Então, olha só, esse dado aqui é importante, não cai na prova, isso que eu vou falar agora, mas é importante para vocês, até na hora de conversar com os clientes, ou na hora que estiver analisando o balanço de um banco, observar isso. Olha que interessante. Depois da crise lá de 2008, 2009, né, veio o Basileia 3 para reformar os Basileias anteriores. Tá legal? E aqui no Brasil, olha que interessante, por mais estranho que pareça, o sistema financeiro brasileiro é um dos mais bem regulamentados do mundo. Do mundo. Tá? Seja porque nós já passamos aqui por muitas crises financeiras, já trocamos a moeda várias vezes, o nosso sistema já foi amplamente reformado. Tá? Então, o nosso sistema financeiro é um dos mais eficientes, modernos e bem regulados do mundo. Olha só, a legislação brasileira é mais conservadora, ela exige um capital mínimo de 11% de comprometimento de capital dos bancos no dinheiro que é emprestado. Sendo que o Basileia 3 exige 8%. Então, exige 8%, mas o Brasil espontaneamente falou assim, olha, o acordo exige 8%, mas aqui nós vamos comprometer 11% no mínimo do capital dos bancos, vai estar no meio dessa roda do dinheiro que é emprestado. Então, o Basileia aqui no Brasil, ele é acima do acordo global. O acordo global 8%, aqui no Brasil 11%. Esses números, 11 e 8, não vão ser cobrados na prova. Tá legal? Isso aqui é só para a gente ter um entendimento melhor sobre o Basileia. Aí na prova, caiu assim, presta atenção. Na semana da aprovação, inclusive, a gente vai trazer essa questão. Falou lá sobre o índice de Basileia. Falou lá sobre o Basileia.
Aí falou de 3 bancos. Eram mais, tá? 3 bancos. O banco 1 tinha um Basileia de 11%, o banco 2 tinha um Basileia de 8%, e o banco 3 tinha um Basileia de 17%. Aí ele perguntava assim, entendendo, né, o acordo de Basileia, qual dos 3 bancos, aí tinha dois tipos de pergunta. Uma, aí respondam para mim no chat, qual dos 3 bancos possui maior grau de segurança, maior grau de solvência? 1, 2 ou 3? Mais seguro, mais solvência é o banco 3. Por quê? Ele tem uma capacidade de colocar mais dinheiro dele no jogo. Beleza? Como também pode perguntar, qual banco tem menor capacidade de solvência? Seria o 2. Ó, você está colocando 8% do capital dele no jogo. Então, é o tipo de pergunta que poderia perguntar sobre Basileia. Basileia é isso. É o quanto de dinheiro do banco está em jogo. Tá legal? A cada R$ 1 emprestado, quantos por cento que o banco tem que ter de dinheiro dele naquele empréstimo? Então, quanto mais dinheiro dele, mais seguro esse banco vai ser. Amém ou não amém? Dúvidas aqui, pessoal? Alguém quer perguntar alguma coisa? Beleza, né? Vamos lá. Vamos falar sobre o famoso índice de Sharpe, tá? Sharpe, ele é um indicador que mede a relação entre risco e retorno em um determinado investimento. Então, quando a gente vai avaliar o investimento, a gente não pode olhar somente pela ótica do retorno e não podemos olhar somente pela ótica do risco. A gente tem que fazer uma combinação entre risco, retorno, retorno e risco. Tá legal? Então, no dia a dia, você faz essa relação, só que com outros indicadores. Você está numa loja, você está avaliando um produto, você faz uma avaliação de custo versus benefício. Você nem sempre compra o mais caro, nem sempre você compra o mais barato. Você faz uma relação entre o preço e o benefício, o preço e a qualidade. Investimentos, também, você não pode analisar um item só isolado. Você faz uma análise entre o retorno versus o risco que se teve para obter esse retorno. E esta conta, ela é feita através do índice de Sharpe. Como que é feito o índice de Sharpe? Primeiro, como que é a análise do índice de Sharpe? Presta atenção. Quanto maior for o índice de Sharpe, melhor será a relação risco-retorno. Então, o índice de Sharpe, você vai fazer uma conta e ele vai te dar lá um indicador. Vamos imaginar o índice de Sharpe do fundo A e do fundo B. O fundo A te deu um índice de Sharpe de 2, o fundo B te deu um índice de Sharpe de 1,8. Qual é o melhor fundo? O melhor fundo é o fundo A, porque ele me deu uma nota de Sharpe maior, uma nota. Tá legal? Uma nota maior, de 2. Então, aqui é a mesma coisa, não sei se vocês já viram, né, aquela revista Quatro Rodas. Muitas vezes eles vão fazer comparações lá. Ó, vamos fazer agora comparações sobre SUVs. Aí tem lá o carro 1, o carro 2 e o carro 3. Aí aqui tem diversos itens e no final aqui tem a nota geral. Esse carro aqui ganhou 9,2, esse daqui ganhou uma nota de 8,8 e esse aqui ganhou uma nota de 9,6. Qual é o melhor carro? O melhor carro é o carro 3, porque na avaliação de diversos itens, ele foi o que ganhou a maior nota. Ele não significa que é o carro mais barato, não significa que ele é o carro mais caro, não significa que ele é o mais econômico, não. Significa que na combinação de vários itens, ele ganhou a maior nota. Levando isso para o mundo dos investimentos, quem calcula essa nota de qualidade de um investimento, analisando 2 indicadores, risco e retorno, é o índice de Sharpe. E quanto maior for a nota, melhor será o investimento. Lembrem, estou falando que melhor será, não estou falando que ele vai ter o maior retorno. Lembra daquele exemplo do emprego? Ganhar 12 era pior do que ganhar 10? Melhor é diferente de maior, combinado? Legal. Como que calcula o índice de Sharpe? Questão de prova, tá? Presta atenção, a fórmula é super simples, vai ter na prova, é super simples.
Você vai pegar o retorno do ativo, você vai subtrair da taxa livre de risco, ou seja, da taxa Selic, e você vai dividir pelo desvio padrão. Essas informações serão dadas na prova. Tá legal? Esse aqui é o índice de Sharpe original. Então, você vai pegar o retorno do ativo menos o retorno da taxa livre de risco, ou seja, da Selic ou do DI, que a prova vai te dar, e você vai dividir pelo desvio padrão. Aí vai te dar aqui um indicador, como eu falei, vai te dar lá 1, 2, 2,5. Está avaliando 2 investimentos, quem tiver o maior índice de Sharpe vai ser o melhor. Beleza? O índice de Sharpe modificado, praticamente não cobra na prova. Por que ele chama de modificado? Porque você modifica aqui um indicador na fórmula. Você vai pegar o retorno do ativo. Ao invés de você subtrair pela taxa livre de risco, você vai subtrair do retorno do benchmark. Só para você aproximar mais o resultado da realidade da carteira. E também você vai dividir pelo desvio padrão. Praticamente não pergunta na prova sobre o índice de Sharpe modificado. Pergunta do original. Tudo bem? Então, olha só, anota aí. O índice de Sharpe utiliza como fator de risco o desvio padrão. Amém? Depois eu vou dar uma dica matadora para vocês aqui. Aí nós temos o índice de Treynor. O índice de Treynor, pessoal, ele é exatamente igual ao índice de Sharpe. Mas como assim, professor? Ele também mede a relação entre risco e retorno. A interpretação também é igual. Quanto maior for o índice de Treynor, melhor será a relação risco-retorno. Mas, Davi, então qual é a diferença? A diferença é somente na fórmula. Olha só, ele vai pegar o retorno da carteira menos a taxa livre de risco. Até aqui está igual. Só que, ao invés de ele utilizar como fator de risco o desvio padrão, ele utiliza o beta. Essa é a única diferença. A única diferença. O restante, relação risco-retorno, quanto maior, melhor, só na fórmula. Só que eu não vou deixar vocês na mão. Eu vou te dar uma dica para você não confundir isso. E eu confesso, não é a melhor dica. Mas, geralmente, as piores dicas são as que você nunca mais vai esquecer. Você vai falar assim, não, Davi, essa é tão ruim, que eu não esqueço. É igual piada, né? As piadas ruins são aquelas assim, você ri para não ficar sem força. E você nunca esquece de tão ruim que é a piada. Mas aqui não é piada, é só uma dica. Presta atenção nessa dica, que vocês vão pirar com essa dica, tá? De tão ruim que ela é. Olha só. Primeiro, tem que até treinar aqui, né? Olha só. Você tem o índice de Sharpe. Correto? Como que eu vou associar o Sharpe com desvio padrão? Ó, índice de Sharpe é o desvio padrão. Nossa, o que é isso? Ó, o S de Sharpe é o mesmo S de desvio padrão. Anota aí, dá um print, faz essa anotação que você nunca vai esquecer. Então, o índice de Sharpe utiliza como fator de risco o desvio padrão. Beleza? Depois de uma dessas, a gente já fica imaginando o que vai vir no índice de Treynor, né? Você já está na expectativa aí. Então, eu vou matar a sua curiosidade agora. Olha só, o índice de Treynor, ele vai utilizar... Você já está manjando o que vai vir aqui, né? Ele vai utilizar como fator de risco o beta. T de Treynor, o T do beta ali dentro. Então, Sharpe utiliza como fator de risco desvio padrão e o índice de Treynor utiliza como fator de risco o beta. Tá? Como que vai ser o cálculo do índice de Sharpe? Você vai pegar o retorno do ativo menos o retorno do ativo livre de risco e vai dividir pelo desvio padrão. Como que você faz o índice de Treynor? Mesma coisa. O retorno do ativo menos o retorno do ativo livre de risco dividido pelo beta. É isso. Por que eu tenho que saber isso? Porque na sua prova vai perguntar. Para que servem esses indicadores? Para avaliar a eficiência de um investimento.
Ele não vai me dar qual investimento rendeu mais e não vai me dar qual investimento teve menor risco. Ele vai me dar o investimento que teve a melhor relação entre risco e retorno. Combinado? Beleza. Como que cai na prova, professor? Assim. Podem ler com calma e respondam essa questão. Pessoal, olha só, dados riscos, retornos e taxa livre de risco igual a 8. Qual alternativa aloca corretamente do maior para o menor índice de Sharpe? Então, como é que é o cálculo do índice de Sharpe? Você vai pegar o retorno do ativo menos taxa livre de risco, ou seja, menos 8, dividido pelo, se é o Sharpe, vai ser o desvio padrão. Beleza? Desvio padrão mede o quanto o ativo se desviou do seu padrão. E o beta mede o risco sistemático, muito associado a ações, tá? Embora aqui a gente não precise saber disso, mas só para entender, funciona assim, tá? Então, olha só jogar aqui na fórmula. Eu tenho o retorno do ativo, eu tenho o retorno do ativo livre de risco e eu tenho o desvio padrão. Você substitui na fórmula e faz aqui, ó. Vai ser 20 menos 8 dividido por 8. Aqui vai ser 10 menos 8 dividido por 2. Aqui vai ser 18 menos 8 dividido por 7. Por que por 8? Porque a fórmula é o retorno do ativo, o retorno está aqui, menos o retorno do ativo livre de risco que a questão me deu, menos 8, dividido pelo desvio padrão, o desvio padrão está aqui. Tá legal? Vamos fazer essa conta aqui na HP? Deixa eu abrir minha HP aqui. Vamos fazer essa primeira conta aqui. Então, 20 menos 8, 12. 12 dividido por 8, 1,5. Então, aqui deu 1,5. O próximo, 10 menos 8, 2, né? 2 dividido por 2, deu 1. E aqui, 18 menos 8, 10, dividido por 7, 1,43. Então, aqui, ó, esse aqui é o maior, esse aqui é o segundo maior, esse aqui é o terceiro maior. Então, ficaria x, depois z, depois y. Beleza? x, y, z. Então, vamos lá? Achar, ó, z maior que y? Sim. Y maior que x? Não. E está errado. X maior que y, beleza. Y maior que z, não. Y maior que x, também não. Então, tem que ser essa, ó. X maior que z, sim. E z maior que y. Sim, ó, z maior que y. Resposta correta, letra D de dado. Tá? Antes da gente avançar, porque essa aqui é uma questão fácil que cai na prova. Alguém, depois da explicação, ainda não entendeu como que faz isso daqui? Que às vezes pode ser que você se confunda aqui, ó, no sinal de maior ou menor. Aí não é nem a matéria, né? Então lembra aqui, ó, maior, menor, né? Aquela dicasinha 7 e 4, isso ajuda, isso aqui lá da quinta série, mas ajuda, beleza? Mas se não tiver entendido, manda aqui, porque essa é uma questão certa de prova e é aquela questão que cai morta, tá bom? Próximo. Vamos lá, ó. O investidor vendeu ações de uma empresa do setor de varejo e, simultaneamente, adquiriu 4 ações de setores diferentes. Qual o risco que ele está diversificando? Vou dar um exemplo prático aqui, ó. Ele vendeu ações da Via Varejo, setor de varejo. Aí ele pegou e comprou 4 ações de setores diferentes. Vou colocar aqui como exemplo, tá? Comprou uma ação da Petro, comprou uma ação da Vale, comprou uma ação do Itaú e comprou a ação da Semig. Tá legal? Ó, ele saiu de um setor onde ele estava concentrado e agora ele diversificou em 4, que é 3, né? Em 4 setores diferentes. Qual é o risco que ele está reduzindo aqui? A parcela do risco que você consegue reduzir através da diversificação, que é o risco diversificável.
Por que é diversificável? Porque eu consigo reduzir ele através da diversificação. O risco não diversificável, se eu faço isso daqui, eu não consigo reduzir. Então, eu só vou conseguir reduzir o risco que ele é diversificável. O que não é diversificável, eu posso diversificar, posso fazer o que quiser, que eu não vou conseguir reduzir o risco. Então, ele visa a redução de que tipo de risco? O risco diversificável. Beleza? Tá claro? Resposta correta, letra B de bolo. Não diversificável sistemático? Exatamente. Lembra, o sistemático você não muda ele. Perfeito. Próxima. Mais uma questão de prova. Muito bem, muito bem, muito bem, pessoal. Então, aqui, a conta em si, ela é super simples. A gente tem que ter o conceito. Presta atenção. Com a taxa Selic de 5, qual dos fundos abaixo terá melhor índice de Treynor e Sharpe, respectivamente? Então, Selic é a taxa livre de risco, beleza? Aí você tem que saber aqui a fórmula. Como é que é a fórmula do índice de Treynor? Você vai pegar o retorno do ativo menos a taxa livre de risco, dividido o Treynor, lembra o T aqui é de beta, ó, beta, T de Treynor. Então, você vai dividir aqui pelo beta. Esse aqui é o Treynor. E o Sharp? O Sharp você vai pegar o retorno do ativo menos a taxa livre de risco. Você vai dividir pelo desvio padrão. Ó, Sharp, o S de Sharp é o mesmo S de desvio padrão. É isso que a gente precisa saber. Se você souber a fórmula e o macete da fórmula, aí não tem como errar. Porque, olha, eu tenho um retorno, eu tenho desvio padrão e eu tenho beta. Basta usar isso na fórmula. Vamos usar agora na fórmula? Vamos lá, vamos calcular primeiro o Treynor, tá? Vou colocar aqui novamente a fórmula, ó. O retorno menos taxa livre de risco, que ali vai ser 5, dividido pelo quê? Pelo beta. Vamos fazer aqui do fundo A, tá? Primeiro aqui o fundo A. Quanto que foi o retorno do fundo A? O fundo A rendeu 10. Menos 5, que é a Selic, a taxa livre de risco, dividido pelo quê? Pelo beta, ó. Dividido por 3. Beleza? Vamos fazer essa conta? Aqui no HP, ó. 10, 5 menos 3 divide. Deu quanto? 1,67. 1,67. Esse daqui é o fundo A. E o fundo B? O fundo B vai ser, ó, fundo B, 10 menos 5, dividido, qual que é o beta dele? Ó, dividido por 5. Você não precisa nem fazer a conta, né? 10 menos 5, 5. 5 dividido por 5 vai dar 1. Esse daqui é o fundo B. Qual fundo terá melhor índice de treino? O melhor índice de treino é esse daqui, ó. 1,67 é maior do que 1. Então, o A é melhor. Então, o treino, o A é melhor que B. Tranquilo? Todo mundo conseguiu acompanhar comigo o que foi feito aqui? Vou apagar agora que eu vou fazer o Sharp. Só apliquei a fórmula. Agora vamos fazer o índice de Sharp, tá? O Sharp eu faço o quê? O Sharp eu vou pegar o retorno do ativo menos taxa livre de risco, que é 5, dividido pelo quê? Desvio padrão. Vamos fazer aqui do fundo A primeiro. Retorno do fundo A, 10. Menos 5, que é a taxa livre de risco, dividido pelo desvio padrão, dividido por 5. Aqui nós já sabemos que a resposta será de 1. E o fundo B? Fundo B, retorno de 10, menos 5, que é a taxa livre de risco, e o desvio padrão dele, 3. Dividido por 3, que a gente já sabe, né, que deu aquele resultado lá igual, ó. 10 entre 5 menos, 3 divide, 1,67.
Então, no caso aqui do Sharp, o fundo B vai ser melhor, porque 1,67 é maior do que 1. Então, o Sharp aqui, o B, é melhor do que A. Então, respectivamente, o Trainor A melhor que B, o Sharp B melhor que A. É só você buscar. Então, vai ser A e B. Resposta correta, fundo A, fundo B. Beleza? Então, o cálculo não é difícil. Se você tiver o conceito bem fixado, é super tranquilo de fazer. Beleza? Próxima. Essa daí é para levantar a mãozinha para o céu e agradecer, né? Agradecer Papai do Céu, né? Pelo amor de Deus, né? Qual o indicador usado para medir a relação risco-retorno de uma carteira de investimentos? O índice de Sharpe. Poderia ser Trainor também? Poderia ser Trainor também. Mas não tem alternativa do Trainor. E jamais teria, dentre as alternativas, índice de Sharpe numa letra e índice de Trainor na outra. A não ser que aqui na questão estivesse falando assim, medir a relação risco-retorno de uma carteira e utiliza como fator de risco beta. Ou utiliza como fator de risco desvio padrão. Aí sim, poderia ter Trainor e Sharpe para você discriminar. Mas nesta questão especificamente, não tem resposta correta, letra B, conceitual, super tranquila para agradecer Papai do Céu nessa daí. Olha essa questão, que maravilha. Testando conceito. Todas essas questões que vocês estão fazendo já caíram na prova, tá? Pode cair pedindo cálculo, como pode cair pedindo conceito. Se cair de um jeito ou de outro, vocês vão saber responder. A medida de risco utilizada, respectivamente, pelo índice de Sharpe e o índice de Trainor, são, você já está ligado, ó, S de desvio padrão e o T aqui de beta. Então, Sharp Trainor, Sharp desvio, beta, Trainor, beta. Então, olha lá, desvio padrão e beta, respectivamente. Beleza? Muito bem, todo mundo acertou essa. Olha essa questão. Essa questão caiu terça-feira dessa semana. Ó, muito bem. Patrícia, Viviane, Rízia, Luana, eu não entendi. Você colocou um número e tem que ser uma letra. Tiago, muito bem. Ah, perfeito. Entendi. Pessoal, olha só, não é uma questão difícil. De novo, conceito, o cálculo é super simples. Embora seja considerado uma questão de cálculo, é mais conceitual do que cálculo. Caso o investidor tenha que selecionar um dos fundos abaixo, utilizando o índice de Trainor, qual ele selecionará? Então, primeiro, o índice de Trainor, o T, a fórmula é o retorno do ativo menos o ativo livre de risco, taxa livre de risco, dividido pelo beta. Ó, T de Trainor, T de beta. Beleza? Então, automaticamente, qual informação que você vai desconsiderar? Você vai desconsiderar essa informação do desvio padrão, que para você ela não tem validade nenhuma. Você não vai utilizar o desvio padrão na fórmula. Ah, Davi, mas por que eles colocaram? Colocaram justamente para você saber qual dos dois que você vai precisar utilizar. Não é verdade? Então, você tem que saber Trainor, beta, Sharp, desvio. Isso você precisa saber. Então, como que eu vou avaliar o índice de Trainor? Quanto maior, melhor. Então, joga na fórmula. Você vai pegar. Aí, olha só o que ele faz aqui, ó. O retorno pelo risco em excesso ao de título livre de risco. Então, ele já fez essa conta aqui para vocês. Tá legal? Davi, mas eu não vi, ele não me deu a taxa livre de risco, porque ele já fez, ó, o retorno pelo risco em excesso ao título livre de... Então, essa conta aqui ele já te deu. Então, é só você pegar essa e dividir por essa. Dividir por essa, dividir por essa, dividir por essa. Simples assim. Ele já te deu essa parte aqui de cima resolvida. Então, se você for fazer aqui, ó, só para facilitar, 13 dividido por 0,8, 14 dividido por 0,9
15 dividido por 1,1 e 16 dividido por 1,3. Vamos fazer essa conta? Olha lá, ó. 13,5, enter, ponto 8 divide. 16,88. 16,88. Depois, 14,9 divide. 15,56. Depois, 15, 1,1 divide. 13,64. Depois, 16, 1,3 divide. 12,31. Quem que é o maior aqui? O maior vai ser o fundo 1. Resposta correta, letra A, fundo 1. Então, o que tem de diferente nesta questão? É que ele já te dá aquela primeira parte da fórmula resolvida. Nada a ver, mas ficou confuso, não tem problema. Basta você entender o seguinte: retorno pelo risco, retorno em excesso ao título livre de risco. O que é o retorno em excesso? Se eu tenho 10 do meu retorno e eu tenho 5 do meu ativo livre de risco, 10 menos 5 é 5. Então, eu estou ganhando 5 a mais do que o ativo livre de risco. Então, por isso que ele fala, ó, excesso ao título livre de risco. Então, quando eu pego o meu retorno e tiro o ativo livre de risco, o que sobra é o que eu tenho a mais em relação ao ativo livre de risco. Tudo beleza? Vamos fazer um intervalo agora, 20...